E está no ar a nossa temporada especial sobre reforma tributária, um tema que vai mexer com todas as empresas do Brasil. Exato, Samuel. E o que vamos falar de reforma tributária na prática é o que a sua empresa precisa saber agora para não ser pega de surpresa. E para isso nós convidamos a especialista Sarina Sasaki, que vai nos ajudar a entender as mudanças e os impactos diretos nos seus negócios. Então, já se prepara porque vem muito conteúdo importante por aí. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Deu Negócio, um bate-papo com quem entende de negócio. E nessa temporada, uma temporada hiper especial falando sobre reforma tributária, que é um assunto hiper atual. Você precisa estar inteirado para poder colocar a tua empresa aí no caminho certo. E hoje nós estamos com uma convidada maravilhosa, a doutora Sarina Sasaki. Ela é assessora jurídica da FEComércio São Paulo, ela é advogada, mestre em Direito Tributário, assessora jurídica no FEComércio, conselheira do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo e ela também é membro efetivo da Comissão de Direito Tributário da OAB. Atua há mais de 10 anos na área fiscal e assessoria contábil. Seja muito bem-vinda, doutora Sarina. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda, doutora Sarina. Inclusive, que currículo, né? E a gente vai ter que extrair aqui o máximo que a gente puder da reforma, porque realmente todos nós precisamos, né? Tudo vai mudar agora a partir de 2026, se não me engano, até 2032. Então, doutora, acho que para a gente começar, de forma simples, você poderia explicar aqui para os empresários que estão nos assistindo como é que a reforma tributária vai impactar as empresas aqui no Brasil? Eu acho que primeiro a gente precisa entender um pouquinho o básico do que vai acontecer. Na verdade, é uma reformulação da tributação sobre o consumo. Então, deixa de existir os tributos que a gente conhece, PIS, COFINS, CMS, ISS, e vão instituir um novo tributo, que é o IVA, né, que tanto se fala, o Imposto sobre Valor Agregado. Só que aqui no Brasil a gente criou dois IVAs. Então, a gente criou, para acabar com PIS e COFINS, né, a gente criou uma unificação que vai ser a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS. E para substituir ICMS e ISS, a gente criou um imposto novo, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, essa é a primeira reformulação. A gente também praticamente deixa de existir o IPI, que incide sobre produtos industrializados, e a gente cria um novo tributo, muito mais amplo, na verdade, que é o imposto seletivo, que ele incide sobre externalidades negativas que agridem o meio ambiente ou fazem mal para a saúde. Então, em linhas gerais, são essas mudanças que a gente vai ter nos próximos anos. Muito legal, mas olhando assim, o empresário que ouve falar da reforma tributária, qual é o impacto maior que você acredita que vai ter nas empresas com a reforma tributária? Porque a gente vai ter uma completa reformulação, não é só a substituição de um tributo por outro. Na verdade, a gente tem... Eu acho que a questão da unificação das regras, né? Porque imagina, algumas empresas que atuam em todo o Brasil. ICMS é um imposto estadual. Então, se você atua no Brasil inteiro, você tem que, às vezes, acompanhar 27 regras, né? A gente tem 26 estados, Distrito Federal e os municípios também, cada município tem sua regra. Então, acho que a primeira coisa é porque essa reforma acaba unificando as regras. Então, por mais que a gente adotou dois IVAs, a gente vai ter uma regra única. Esses tributos são gêmeos, a gente fala que eles são gêmeos porque ele tem regras idênticas. Mas essa simplificação vai ter um custo aqui para o Brasil, né? A gente fala de uma alíquota que vai ser, a perspectiva é que fique em torno de 26,5%, 28%, que foi a última estimativa do governo, do próprio Ministério da Fazenda. Então, a gente vai ter o maior IVA do mundo. Então, quer dizer, a gente vai ter uma simplificação, mas talvez tenha uma alta carga tributária, tem um aumento da carga tributária. Eu acho que esse é o ponto mais sensível para o empresário, por isso que ele tem que se preparar com antecedência para verificar, vai impactar realmente o meu negócio? Eu vou pagar mais tributo? Eu acho que outra alteração relevante que a gente tem é a sistemática de recolhimento. Né, porque hoje a gente recebe esses tributos, né, porque o tributo, na verdade, quem paga é o consumidor final, porque ele está embutido no seu preço. Só que agora a gente muda a sistemática também de recolhimento desses tributos, e que é
tão falado split payment. Então, só para vocês entenderem como vai funcionar o split payment, na verdade é um mecanismo totalmente diferente de recolhimento de tributo. Então, a partir do momento que o consumidor ele pagar por aquela mercadoria, por exemplo, vamos supor que aquela mercadoria custa R$100. E vamos supor também que a alíquota fique em 28%. Então, em vez de pagar R$100, você vai pagar 128. Só que no momento que você fizer o pagamento e ele for de uma forma eletrônica, que pode ser por Pix, transferência eletrônica, cartão de débitos e créditos, esse imposto ele vai direto para o fisco. Então, eu paguei 128, R$100 vai ficar com o meu fornecedor e 28, por exemplo, no exemplo que eu estou dando, ele vai direto para o fisco, ele não entra no caixa da empresa. E a gente tem um problema também da questão de fluxo de caixa, porque hoje os empresários estão acostumados a receber esse imposto, eles apuram isso no decorrer do mês, acaba trabalhando com esse dinheiro e só no mês seguinte que ele paga normalmente os seus impostos. E agora não, agora ele recebeu toda a mercadoria, esse tributo devido, ele vai direto para o fisco. Então isso não entra no caixa da empresa. Então a gente tem uma questão aí que precisa verificar o impacto que vai ter no fluxo de caixa da empresa também. E olha o tamanho das alterações que a gente vai ter, porque principalmente essa situação que você mencionou dos estados, né? A gente sabe que hoje cada estado tem a sua regra e cada modelo de negócio se adapta aí para o estado em que mais lhe favorece. Com a situação da reforma, praticamente aí durante a transição, todos esses benefícios vão ser praticamente extintos. Então, mais do que na hora de todo mundo analisar como que essa reforma vai ser impactada para o seu modelo de negócio, porque realmente a gente vai ter uma mudança completa da formatação, tanto do recolhimento quanto do benefício. Agora, quando a gente olha o cenário nacional dos empresários, a gente tem hoje talvez algo em torno de 22, 23 milhões de empresas, a gente tem uma grande segregação entre regimes tributários, né? E a gente sabe que a maioria dos empresários hoje estão no MEI e no Simples Nacional. Então, grande parte deles ainda não acredita que a reforma tributária, né, ou não tem a consciência, vai impactá-los, né? De que forma que você acha que os empresários do Simples Nacional devem agir nessa situação da reforma? Você tocou num ponto importante que eu acho que as pessoas têm falado pouco, o impacto no Simples Nacional. Essa reforma tributária, ela reformula toda a tributação sobre o consumo, ela mantém o Simples Nacional, ele não, de fato não é alterado, mas ele vai ser impactado sim. E eu te diria pelo menos duas situações que a pessoa tem que ficar atenta, porque talvez o Simples Nacional não seja mais vantajoso, inclusive. Ele vai ter a opção de continuar integralmente no Simples, mas pode não ser positivo para aquele empresário. Como você disse, a grande maioria, mais de 90%, são de pequenos negócios no nosso país. E às vezes pela simplificação acaba se adotando o simples, né? Mas eu acho que é um momento aí de repensar. Eu diria duas situações. Aquelas micro e pequenas empresas que prestam ou comercializam para outra pessoa jurídica, talvez não valha a pena e ela pode ser compelida a sair do Simples Nacional. Porque o Simples ele vai ter duas opções. Ele se mantém integralmente no Simples Nacional ou ele pode adotar o regime híbrido que a gente está chamando, né? Porque os novos tributos, o IBS e a CBS, em regra, ele vai se incorporar ao regime unificado. Mas você tem a opção de pagar os novos tributos, o IBS e a CBS por fora. Então você pode ficar no Simples Nacional integralmente ou você pode excluir esses novos tributos, IBS e CBS, e continuar no regime unificado, apenas com relação ao imposto de renda, contribuição social e a contribuição previdenciária. Em que situações isso vai valer a pena? Então, eu tenho que verificar. Eu presto serviço para uma pessoa jurídica ou comercializo para uma pessoa jurídica? E qual o regime tributário desse meu cliente? Porque se eu sou Simples Nacional e a maioria dos meus clientes são Simples Nacional, mesmo sendo pessoa jurídica, talvez não mude nada. Agora, se a grande maioria dos meus clientes é do regime do lucro presumido, do lucro real, ele talvez não queira mais me contratar. Por quê? Porque a transferência de crédito vai ser muito inferior. Imagina, a gente está falando de uma alíquota de 28%. Quer dizer, eu vou querer contratar alguém que transfira essa alíquota integral de 28%. E se eu contrato alguém do Simples Nacional, a meu crédito seria só o percentual que ele paga de IBS da CBS dentro do regime único. E às vezes é 5%. Imagina, eu vou contratar alguém que me transfere crédito de 5% ou de 28%. Então o que a gente diz é que nessas situações talvez ele seja compelido a sair para não perder competitividade, para não perder seus clientes. Acho que essa é a primeira situação que ele tem que avaliar. Uma segunda, que você falou justamente em benefícios fiscais,
essa reforma, ela também, né, é uma regra única. Algum setor e algumas atividades, produtos e serviços, têm redução. Tem redução de 100%, tem redução de 60% e de 30%, como advogados e contadores. Teve redução. Então, imagina, eu vou te dar um exemplo do comércio. Setor de alimentos, mercadinho, né? Ele teve uma grande redução por conta da cesta básica, produtos alimentícios, ou pequenas farmácias. E a maioria dos medicamentos vai ter redução de 100% ou 60%. Então, nesses casos, como a redução é muito significativa e essas reduções não se aplicam ao Simples Nacional, talvez nessas situações também não vale a pena ficar no Simples. Mesmo meus clientes sendo consumidor final, como o regime da reforma ele traz diversos benefícios, pode não ser vantajoso eu continuar no Simples Nacional. Eu vou ter a opção ainda de continuar, mas eu tenho que analisar caso a caso para ver de fato se é vantajoso continuar no Simples. Caramba, a gente olhando assim como contadores e advogados, a gente ainda consegue entender como que vai ser o tamanho desse cenário, desse impacto. Mas talvez essas pequenas empresas não consigam entender, né? Mas o impacto realmente é muito grande. Doutora, eu queria te perguntar, você tem algum setor que você acredita que vai ser mais impactado, que precisa de mais preocupação com relação à reforma tributária? Eu diria que é o setor de serviço. Acho que o setor de serviço é o setor que, em regra, vai ser mais impactado. Justamente porque a gente está falando de um regime não cumulativo. Claro, quando a gente fala em alíquota de 28%, o 28% não é uma alíquota efetiva, é uma alíquota nominal, porque você é um sistema de débitos e créditos. E o que acontece no setor de serviço? Ele não tem tantos insumos para se creditar, porque, em geral, no setor de serviço, a maior despesa é folha de salário, né? E folha de salário não dá crédito na tributação de consumo. Então, diferente do comércio, que ele tem uma mercadoria, ele comprou uma mercadoria, ele vai colocar a margem de valor agregado dele, ele vai pagar somente a diferença. No setor de serviço, não. Eu posso ter uma despesa aí de locação, de água de luz, né? De despesas com internet, algum material de consumo, mas o que a gente verifica é que esses insumos, em geral, são 30% ou 40% dessa receita. Então, não dá um crédito assim significativo. Então, o setor de serviço, como ele não vai ter, na maioria dos casos, muito crédito, ele deve chegar numa alíquota próxima a 28%. Então, eu diria que o setor de serviço ele seria o mais impactado. Claro que cada caso é o caso, mas o setor de serviço, já por essa regrinha de não ter tantos insumos, ele seria mais impactado entre os setores. E é um ponto que eu acho que eu não vejo muito tocar nesse ponto do IR da contribuição social para os impostos cumulativos, né? Se fala muito da reforma CBS-BS, doutora, e eu queria só que você entrasse um pouquinho mais no detalhe de explicar como é que vai funcionar essa situação do IR-PJ da contribuição social. Ela realmente não vai ingressar no CBS-BS e a gente vai continuar recolhendo ela por fora, né? Isso, você está falando do sistema do lucro presumido, normal? Do lucro presumido. O que a gente reformulou com essa reforma é só a tributação do consumo. O imposto de renda e a contribuição é uma regra especial, que é a tributação sobre a renda. A gente até está discutindo, tem um projeto de lei discutindo a mudança do imposto de renda, mas do imposto de renda da pessoa física, com possibilidade de tributar a distribuição de lucros e dividendos, mas sempre considerando a pessoa física. A gente não tem uma reformulação da tributação de imposto de renda da pessoa jurídica. Então, isso não muda nada. Então, seja, mesmo no Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, a forma de apuração do lucro, né, que o imposto de renda e a contribuição social, ele incide sobre o lucro da empresa. Então, esses tributos não houveram alteração, então eles continuam da mesma forma, com as mesmas alíquotas. A única discussão que a gente tem é a distribuição sobre lucros e dividendos, que ainda não foi aprovado. É um projeto que está em tramitação no Congresso Nacional, e a ideia é que ele seja aprovado esse ano e comece a vigorar a partir de 2026. Mas a gente não tem nenhuma alteração com relação a isso, e também vai mudar a tributação da pessoa física e não da pessoa jurídica. A gente não tem ainda essa reformulação. É que no atual cenário, Débora, já começa a me doer aqui. Não, eu já estou fazendo o cálculo. Né? Distribuição de lucro, se tiver tributação... Temos 28% do CBS-BS. Se a gente descontar 30%, a gente chega em 19%, 20%. E a RPJ, contribuição social, chega a 7%, 8% com relação a CSLL e RPJ, isso que eu não coloquei adicional máximo. Sim. Então a gente está falando que um prestador de serviço normal hoje que paga em torno de 16% a 19%,
vai chegar dos seus 27% a 29% de carga tributária. Olha o impacto que a gente teria no serviço se a reforma começasse hoje, né? E aí a gente começa a se preocupar mesmo com o fluxo de caixa, né, doutora? Eu acho que eu tenho falado aos meus clientes, eu acho que é importante quem está assistindo começar a se preocupar com essa questão de se preparar financeiramente para essa reforma, de ter um fluxo de caixa saudável para quando a reforma chegar você estar preparado, né? E deixa eu te perguntar, como que o empresário hoje ele consegue se preparar para evitar os problemas fiscais no futuro? Porque hoje nós temos, vamos dizer assim, gargalos, né? Nós temos muitos gargalos com relação ao nosso formato fiscal. Na reforma tributária, o que a gente percebe é que a gente vai ter uma diminuição, não posso falar uma extinção, mas uma diminuição significativa das pessoas que sonegam, né? Como que vai ficar na reforma tributária? Como que esses empresários podem se preparar para os problemas fiscais? Eu acho que não há mais espaço para informalidade. Eu acho que não só a reforma tributária, mas isso vem acontecendo aos poucos, né? Sim. O próprio Pix, que a gente falou tanto no começo do ano, na verdade, qualquer movimentação eletrônica, e o empresário já sempre teve muito cuidado, por exemplo, com operações de cartão. Sim. Né? Mas, na verdade, o que a gente tem que pensar, qualquer forma que eu recebo de forma eletrônica, não seja em dinheiro, o fisco sabe. Então, é uma questão de tempo, de ele juntar tudo e perceber que você está omitindo alguma informação. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, não há mais espaço para sonegação fiscal. E cada vez mais a gente percebe isso. Mas a reforma tributária, ela facilita tudo isso, né? Facilita toda essa fiscalização. Por quê? Porque agora, a gente tem documentos eletrônicos há muito tempo, mas tem alguns setores que hoje não tem um documento eletrônico. Então, todo mundo vai ter que ter uma forma eletrônica, até porque a sistemática que se pensou de recolhimento de tributo, que é o split payment que eu expliquei, ele exige que o mecanismo seja eletrônico da emissão do documento fiscal, mesmo que não seja nota fiscal. Então, não há mais espaço para sonegação. Então, a gente parece, nossa, mas a reforma tributária está tão distante, né? Vai só finalizar em 2033, mas em 2026 a gente já começa. Então, acho que tem muita tarefa aí de casa para o empresário fazer. Acho que a primeira é se informar. Saber, né, por mais que você tenha um profissional da sua confiança, seja um contador ou um advogado, responsável por calcular tudo isso, que realmente é complexo, você precisa minimamente saber o que vai acontecer, porque isso não é só questão de quanto você vai pagar tributo. Como a gente está explicando, isso impacta o dia a dia do seu negócio. Então, eu acho que a primeira coisa é que todo mundo da sua empresa tem que entender minimamente como vai funcionar isso. E agora não é só o departamento fiscal, o departamento financeiro, todo mundo. Seu sistema está preparado para a reforma tributária? A gente está falando de uma reforma que o mecanismo vai ser totalmente eletrônico. Então, o meu TI está preparado, meus sistemas estão preparados para a reforma tributária. Outros setores também têm que entender, o meu setor de compras, o meu setor de vendas, porque vai ter um período de negociação de preços, né? Esse valor aí, 28%, como ele vai ser cobrado por fora, eu acho que todo mundo tem que entender esse mecanismo, porque mesmo eu pagando 28%, eu tenho que perceber também que eu vou tomar crédito disso. Então, eu acho que todo mundo tem que verificar, tem que entender um pouquinho do que está acontecendo. E outra coisa também que as empresas acabam não tendo um controle tão grande é a questão da classificação dos produtos, né? O NCM, NBS de serviço. Então eu tenho que começar a relacionar tudo que eu compro, tudo que eu vendo, classificando. Minhas classificações estão corretas? Porque toda a tributação, ela é enquadrada de acordo com esses códigos, né? Então eu tenho que verificar, tenho que começar a passar um pente fino em tudo que eu faço, tudo que eu compro, para ver se está tudo detalhado. Eu tenho que verificar o cadastro dos meus fornecedores, porque a gente está tendo uma alteração, a tributação agora não vai ser de acordo onde a minha empresa está estabelecida. Hoje é assim, eu estou em São Paulo, eu sigo as regras de São Paulo, a gente tem algumas exceções aí por conta de guerra fiscal, mas em regra eu verifico onde está estabelecida a minha empresa e não vai ser mais assim com a reforma tributária. Toda a operação vai ser de acordo com o meu cliente. Então, o que eu tenho que verificar? O cadastro dos meus fornecedores. Meus endereços dos meus fornecedores estão atualizados? Porque isso vai ser extremamente importante com relação à reforma tributária. E daí eu verifico o impacto que vai ter isso. Eu tenho que calcular, como a gente falou, o setor mais impactado possivelmente seja do serviço.
mas pode verificar vantagens aí para alguns setores, né? Pode ver até redução de carga tributária. Gostei desse ponto dos setores. Aí eu já vou entrar nesse ponto. E justamente quando a gente olha esse contraste do sistema tributário nacional, né? Tem uma pesquisa que estima-se que a reforma tributária gerará um crescimento adicional da economia de 12% a 20% em 15 anos. Hoje, esses 12% representariam 1,2 trilhão a mais no PIB de 2022. Ou seja, se a reforma tivesse sido aprovada há 15 anos, cada brasileiro teria hoje, em média, mais R$ 490 de renda. Quando a gente fala sobre isso, a impressão que a gente fala da reforma é só que vai aumentar o custo tributário, que a gente vai pagar mais impostos, me parece que já está meio caminhando dessa forma para prestadores de serviço. Mas também iria desburocratizar muito o nosso atual cenário tributário. E aí a gente entra justamente no que você está mencionando, que é quais os benefícios a gente teria para determinados setores. E aí, claro que você poderia dar algum caminho aqui para os empresários que estão nos assistindo, qual caminho eles deveriam seguir para pagar menos impostos dentro da legalidade, para evitar sonegação e trazer mais legitimidade para a sua operação. Acho que o segredo é se antecipar. Quem se antecipar e fizer simulações do seu negócio vai sair na frente. Por quê? O que funciona para um não funciona para o outro, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atualizar todo o meu cadastro, eu fazer uma simulação efetiva, absorvendo todas as novas regras, porque o crédito também é ampliado. A gente falou alguns aspectos negativos, mas tem vários aspectos positivos, como uniformização da lei, a ampliação do crédito. Hoje a gente tem muita discussão que gera crédito, gera crédito. Então, há uma ampliação do creditamento. Então, eu tenho que parametrizar todas essas regras, calcular no meu negócio, né? Porque eu posso ter vantagem, inclusive, com a reforma tributária. Então, eu acho que se antecipar, saber como vai impactar seus negócios, para poder negociar, de repente, contrato, né? Tem gente que presta serviço continuado, então vai ter que renegociar, às vezes, os valores. Então, eu acho que a palavra aí é se antecipar e simular como isso vai impactar o seu negócio. E pensando também nos benefícios. Quem tem benefícios fiscais ou de ICMS tem que se preparar que eles vão acabando. Vai ser gradual, quer dizer, 2026 a gente vai ter um período aí de testes, né, para o governo verificar quanto é a alíquota de verdade. 2027 já de fato começa a cobrar a CBS, a primeiro, e extingue PIS e COFINS. Então, por exemplo, quem tiver benefício de PIS e COFINS, já a partir de 2027 não vai ter. Agora, com relação a ICMS e ISS, vai ser mais gradual. Começa em 2029, de fato, acaba esses tributos em 2032 e 2033 a gente começa operando 100% com a reforma tributária. Então parece que está distante, mas está logo aí. Então é importante a gente calcular. E falando de Simples Nacional, acho que um ponto importante, 2026 a gente muda também o período de opção do Simples. Então, mesmo em 2027, né, começa de fato 2027, a partir de setembro de 2026, o pequeno empresário ele vai ter que decidir se ele vai ficar integralmente no Simples ou não, ele vai adotar no regime. Então, 2026 é um período importante, mas já agora a gente precisa começar a calcular para ver todo esse impacto aí no nosso negócio. E o empresário que vai ouvindo a gente falar vai batendo desespero, né? O que eu tenho que fazer então? Agora, qual que é o momento? O meu momento agora é para fazer o quê? Doutora, qual que é a sua indicação? Qual é a primeira coisa que o empresário precisa se atentar neste momento? Acho que ele tem que começar a fazer um checklist, né? Porque são vários deveres de casa. Eu acho que primeiro, como eu disse, é se informar e informar toda a minha equipe, né? Eu fiz isso, todo mundo está sabendo mais ou menos o que vai acontecer. Claro, não é de uma hora para outra, né? A gente vai absorvendo, realmente a reforma é extremamente complexa. Ainda, a gente tem a aprovação de uma lei, a Lei Complementar 214, no começo desse ano. Há alguns pontos ainda que precisam ser definidos, que não foram, mas a espinha dorsal a gente já tem, então a gente já pode começar a estudar. Aí eu tenho que verificar o cadastro dos meus fornecedores, como eu falei, os endereços estão todos certos, e os produtos e serviços que eu faço, está tudo classificado direitinho? Eu tenho que começar a verificar, fazer meu dever de casa, limpando a casa e verificando se está tudo certinho. E daí eu vou pegar e começar a fazer simulações, né? Fazer simulações extremamente importante para prever, por exemplo, se eu vou ter um problema de fluxo de caixa. Eu uso esses tributos no dia a dia, então eu tenho que pensar que eu não vou ter mais essa questão, que vai ser importante, inclusive, para o país, por conta de sonegação. Hoje a gente não vai ter mais aquela questão de nota fiscal fria, né? Que a gente tem muito dessa discussão, porque o tributo já vai ser recolhido. Sim.
Daí eu verifiquei, então, o impacto disso no meu fluxo de caixa. Eu posso, eventualmente, ter que começar a conversar. Eu tenho que saber também, um detalhe importante, é a tributação dos meus fornecedores, né? Porque eu tenho que pensar isso. Eu estou no regime regular, então, os meus fornecedores estão no Simples Nacional. Então, quer dizer, a minha alíquota, o meu crédito não vai ser de 28%, vai ser um percentual muito menor. Então, esse tempo é importante para você começar a negociar. Eu vou continuar com aquele fornecedor, eu vou conversar com ele para ver a possibilidade de ele sair do regime do Simples Nacional. Então, se eu verificar tudo isso com calma, daí eu vou fazer todas as projeções, rever contrato, conversar com fornecedores, verificar o perfil do meu cliente, para quando começar em 2027, de fato, eu estar preparado e tranquilo para esse impacto, mesmo que eventualmente negativo, ele seja o mais suave possível, né? Que se possa essas adaptações. E eu acho que é bom também a gente citar, doutora, sobre a questão da importância de você ter um sistema, né? Você ter um ERP que vai fazer todo esse controle, né? Porque você imagina, quando a gente fala de fluxo de caixa, a gente está falando de controle de dados da própria empresa. Se você não tem um sistema, é triste falar, mas é muito usual. Muitos empresários ainda usam planilhas para poder se controlar, né? Essa é a verdade. Então, se você não tem um ERP para você controlar todos os seus dados, né? Para fazer toda essa gestão dessas mudanças, eu acho que ainda é pior, né? E aí é a importância da OMIE que traz para a gente esse benefício enorme de ter um sistema que consegue fazer esse controle e dar uma visão melhor para os empresários, né? Com certeza. Inclusive essa situação da OMI Academy também, que a doutora mencionou, que agora é o momento de se preparar, se antecipar e estudar para partir na frente. Tem bastante coisa na OMI Academy. Muita coisa, muita coisa. Mas, doutora, eu gosto muito do passo a passo como missão direta, digamos, para os empresários que estão assistindo, porque fica essa situação da reforma e o que eles têm que fazer. Eu sei que você já mencionou, mas eu gostaria de enfatizar principalmente esse passo a passo de quem vai tomar crédito. Porque diante do que você mencionou, quem for Simples Nacional e continuar como Simples sem o CBS-BS apartado, eles não vão muito se preocupar com o crédito, porque eles vão continuar ali no Simples Nacional, eles vão ter que estudar para ver se eles vão continuar ali naquela situação. Agora, para todos os empresários, então, que vão recolher CBS-BS, o que você recomendaria é que realmente começasse ali pela validação dos seus cadastros para saber quem são os fornecedores que vão gerar crédito? Isso, é verdade. Porque, assim, são duas situações. Primeiro, verificar o regime tributário dos meus fornecedores. E está no Simples. Na verdade, eu só tenho que dividir em dois. Está no Simples ou não está no Simples. Vamos montar o passo a passo, para ficar mais claro. Porque, na verdade, para a questão da tributação do consumo, eu não preciso saber se ele está no lucro presumido ou no lucro real. Eu preciso saber, ele está no Simples Nacional ou ele não está. Então, eu tenho que fazer essas duas divisões. Eliminamos aí uma galera. Então, daí acaba ficando um número muito reduzido, porque grandes empresas normalmente contratam pequenas empresas, né? E é super importante para a nossa economia. Então, eu tenho que segregar, então, esses dois grupos, todos os meus fornecedores, está no Simples ou não está no Simples. Outro dado importante, todos esses produtos, alguns produtos vão ter redução, né? Alguns produtos e serviços. Por exemplo, se você contratar um advogado, ele não vai ter o crédito de 28%, vai ter uma redução de 30%. Né? Se você, por exemplo, plano de saúde, né? Plano de saúde, os seus empregados vai dar direito a crédito. Plano de saúde também tem redução de 60%. Então, a gente não tem que pensar, por isso que o sistema é super importante. Não tem realmente, concordo com você, não tem hoje em dia mais de você fazer essa questão de controle por planilha de Excel. O sistema é fundamental, a gente está falando de simplificação, mas ainda há uma complexidade. Quando a gente fala de regime não cumulativo, não é uma sistemática simples, né? Ele pode ser mais justo, mas não é mais simples. Então, eu vou ter que verificar todo mundo, né? Tem várias situações que eu tenho redução aí de 100, 60. Então, eu tenho que verificar que eu não vou tomar crédito integral de 28%. Eventualmente, o crédito vai ser reduzido porque aquele produto, aquele serviço tem uma redução. E a gente tem a possibilidade ainda, após que a gente fala de unificação, há uma possibilidade, por exemplo, a 28%, que é a estimativa, é uma alíquota de referência. Estados e municípios, eles podem definir uma alíquota diferente, maior ou menor, né? Vários municípios, especialmente os menores, provavelmente vão seguir a alíquota de referência, que é calculada pelo governo federal. Mas há essa possibilidade de ter alíquotas diferentes. E isso vai mudar de acordo com a localização do meu cliente. Isso, claro, a gente não vai saber isso agora, porque isso vai ser definido só a partir de 2029, né, que vai entrar o IBS, porque a CBS é uniforme, já que é um tributo federal, então a gente não vai ter essa questão da alíquota.
Mas a gente tem que pensar tudo isso, regime tributário, os produtos que vão ter redução, não vão ter redução, e sistemas, realmente contar com o auxílio de um sistema parceiro que esteja devidamente atualizado é fundamental nessas horas. Muito legal, doutora. Eu quero só citar aqui algumas pesquisas, né? A gente estava falando aqui da questão do setor de serviços, que provavelmente vão ser os mais penalizados, né? Podendo haver a necessidade de aumentar os seus preços em até 40%. Olha isso! Né, para poder manter a rentabilidade, isso é muito importante, de acordo com a matéria da Infomoney. E a previsão também aponta um crescimento setorial de 10% no agro, 16% no setor de indústria e 10% no setor de serviços. Doutora, se você pudesse deixar uma recomendação direta para os empreendedores que estão nos assistindo e nos ouvindo, qual seria? Calcular. Tem que calcular, fazer simulações e fazer cálculos, né? Porque mesmo a indústria, eu acho que a indústria será a mais beneficiada, porque realmente tinha uma complexidade muito grande e como os insumos nesse setor é significativo, deve ser o setor que deve ser mais beneficiado com essa reforma. O comércio também, né? Porque ele também tem vários insumos, tá? A gente verifica alguns setores do comércio que podem ter um aumento de carga, mas não tem regra. Então, para eu verificar de que forma vai impactar o meu negócio, só calculando. Eu tenho que calcular, tenho que fazer isso com muita antecedência, eu tenho que calcular para eu sair na frente, né? Quem sabe efetivamente o impacto que vai ter a reforma tributária no seu negócio sai na frente e pode gerar uma vantagem competitiva com relação aos outros do mercado do mesmo setor. Eu acho que é calcular, acho que é a regra, o segredinho de ouro. O empreendedor está lá do outro lado, ai meu Deus, calcular não. Ainda bem que existem nossas contadoras para ajudar os empresários. Então não existe outra fonte, vamos ter que estudar e planejar. Chegou a hora da nossa dica do contador. Samu, Dé, e aí? Com a reforma tributária chegando, qual é o cuidado número 1 que todo empresário precisa ter agora para não perder o timing dessa mudança? Boa, Lari. O primeiro ponto é entender que a CBS e o IBS vão substituir todos os tributos, como PIS, COFINS, ICM e ISS. Parece simples, mas na prática isso muda a forma como cada nota fiscal vai ser registrada e como o crédito tributário será aproveitado. É isso mesmo, Samu. E aí vem o desafio. Quem continuar usando processos manuais, os controles antigos, pode ficar para trás. Essa transição vai exigir tecnologia, integração e dados confiáveis. O empresário que já começar a revisar o seu ERP, parametrizar corretamente as operações e alinhar com a contabilidade, aí sim vai largar na frente. Exato, Dé. Quanto mais rápido você se adapta, mais vantagem competitiva você ganha. Empresas que se organizam agora vão conseguir prever impactos de preço, margem e até ajustar a estratégia comercial antes da concorrência. É isso aí. E resumindo, não é só sobre pagar impostos, é sobre ter inteligência fiscal para tomar decisões. E quem se antecipar transforma a reforma tributária em oportunidade e não em problema. É hora de buscar conhecimento, vamos lá? E aí, doutora, você tem alguma ferramenta ou material de referência que você poderia indicar para a gente, para os empresários aqui que estamos assistindo? A própria FEComércio, ela tem acompanhado a reforma tributária aí desde a discussão das alterações na Constituição Federal. Eu participei, inclusive, dos debates no Congresso Nacional, buscando ajustes necessários, e a gente criou uma cartilha com todos os principais aspectos. A gente tratou de alguns aqui, mas realmente é uma situação, é uma reformulação do sistema tributário, é extremamente complexo. E alguns setores têm regramentos específicos, para o setor imobiliário, agência de turismo. Então a gente criou uma cartilha bem didática, que está disponível aí no site da FEComércio. Acho que vai ficar aqui disponível o QR Code para quem tiver interesse de baixar. E a ferramenta de vocês, eu acho que é fantástica também, e eu acho que a gente precisa estudar, né? Estudar a reforma. Não só ouvir, sentar, sei que é chato, mas saber, ler um pouquinho, entender melhor como vai funcionar tudo isso. Sério? Inclusive a Omni Academy, que a gente já mencionou, está disponível, tem muita coisa boa lá. Tudo legal. Então, vamos estudar, né? Não tem outro caminho. Doutora, muito obrigado pela sua participação, por tanto ensinamento aqui, né? Obrigado mesmo. E a gente está chegando ao final e acho que os empresários aqui já entenderam que chegou o momento da reforma tributária. Vocês têm que se dedicar a estudar, a se atualizar, usem a ferramenta da Omni Academy, use o QR Code aqui da doutora e vamos se atualizar para partir na frente. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais,
@deunegócio_OMIE. Continuem nos acompanhando e se mantenham atualizados nesse assunto tão importante que é a reforma tributária.